Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomaram tempo do nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários, nada produziram a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Não, não se assuste, a frase não é minha. A frase só podia ser de Jair Messias Bolsonaro, presidente, infelizmente, presidente da República Federativa do Brasil. Ele está se referindo a mais um golpe dele que não deu certo. Os asseclas dele, os seus puxa-sacos, os seus bajuladores, plantaram uma ideia de que a CPI, enfim, tinha rachado e que o Aziz tinha conversado com ele secretamente e que estava boicotando o relatório de Renan Calheiros. Aí ele apareceu com essa frase aqui. Vamos decupar a frase? Só a CPI está funcionando entre as instituições democráticas no Brasil, tá? Por quê? Porque é a única que está usando a verdade, chegando à verdade, investigando a verdade e punindo os criminosos que querem golpear a democracia brasileira sob a liderança desse senhor que fez esse... Tomaram tempo do nosso ministro da Saúde. Que ministro da Saúde? Que ministro da Saúde? Foi o Luiz Mandetta? Hein? Foi o Nelson Tait? Foi o general Pazuello? Ah, não, foi o Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga certamente está se sentindo prestigiado. Dizem que ia cair. Ia cair! Em dezembro cai, porque não é convicto a favor da cloroquina, não é convicto contra as vacinas, não é convicto a favor das aglomerações e contra as máscaras. Ah, não, mas quando ele falou nosso ministro da Saúde, só podia estar falando do Queiroga. O Mandetta não apenas saiu, como saiu atirando, né? Foi demitido, saiu atirando, e sem o Mandetta nós nunca mais tivemos informações sobre a pandemia. Ele foi substituído pelo Nelson Tait, que está dizendo hoje, está nos jornais hoje, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, dizendo que saiu do ministério porque o Bolsonaro queria impor a ele o uso de dioxicloroquina no tratamento precoce. Meus amigos, isso não vale nem brincadeira, tá certo? Desculpe, mas a verdade é o seguinte, é uma ignomínia, é o fim da picada. Não é o Nelson Tait, então. Não é o general Pazuello que está, um dia desse eu comentei aqui, você lembra, há, não sei, 4 meses no Palácio, nunca fez nada. Está ganhando salários altíssimos, né? De marechal do Exército, para não fazer nada, não recebe ninguém, não visita ninguém, não faz parte da agenda de ninguém, não tem agenda. Puxa-saco, que já disse que um manda e o outro obedece, e evidentemente quem manda é o JMB. O JMB manda também no Marcelo Queiroga, e é esse nosso ministro da Saúde que ele está falando aqui. Bom, nada produziram a não ser o ódio e o rancor entre alguns. Não, olha, eu vou lhe contar, a CPI da Covid tem algumas obras que são bastante evidentes. Por exemplo, se a CPI da Covid não levasse os irmãos Miranda para depor, Luiz Miranda, deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, burocrata do Ministério da Saúde, o país não teria sabido de um dos negócios mais absurdos da história, que era uma compra de vacinas que não seria entregue por uma tal de Bharat Biotech. Pois é. A história toda é ridícula, mais ainda pela conclusão dela. Ah, nós não pagamos, então não é corrupção. Como não é? Uma história com falsificação de recibo, uma história com tentativa de receber adiantamento de 250 milhões de reais. Que história é essa que não é corrupção? E aquele bando de picareta batendo na porta do Ministério da Saúde e indo lá na CPI expor o maior ridículo da história do combate à pandemia, da história da humanidade. Pois é. E aí vem esse estafermo falar que a CPI só distribui ódio e rancor. Ódio é o gabinete do ódio dele, que está sendo inclusive objeto de investigação, que não termina nunca, lá sobre o relatório de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.
Meus amigos, o que é isso? Rancor? Rancor é tudo que esse cara tem no peito e junto com a sua família. Rancor para todos os outros que não são da sua família, nem da sua grei, nem que vivem puxando o saco, como esse Marcelo Queiroz. Que sujeito asqueroso, hein? Pois é, então é o seguinte, eu quero lhes dizer que hoje a CPI da Covid teve um fecho sensacional. Na verdade, esse fecho começou quando o Tadeu Andrade foi depor e contou aquele episódio de tragédia grega da Prevent Senior, o plano de saúde que tem um hospital Sancta Maggiore, onde ele se internou e ia ser transferido sem autorização da família da UTI para morrer numa nova enfermaria que cuidava ali de uma morte suave, um homicídio suave, né? Pois é, ele e a família reagiram, descobriram o plano e ele foi lá denunciar. Foi um depoimento que eu acho que, se tem um depoimento que é uma contribuição decisiva, definitiva para a história do Brasil nessa CPI, é o do Tadeu Andrade. Mas depois, agora mesmo, no começo desta semana, anteontem, a jovem Giovana Silva, de 19 anos, fez o intérprete de Libras chorar e ser substituído, contando uma história dramaticíssima. Sabe qual é a história da moça? É a seguinte: perdeu os 2 pais e ficou como a responsável pela vida de uma irmã de 10 anos. A história é mais trágica do que essa? Pois eu vou lhe contar qual foi a reação do... Aliás, um seguidor meu no Twitter lembrou que todos os frutos caem perto da árvore, né? Para falar desse sujeito asqueroso, que me dá até nojo falar o nome dele. É o Flávio Peculato Bolsonaro. O senador Flávio Peculato Bolsonaro, reagindo a essas histórias dramáticas da CPI, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, que isso é um cenário macabro, triste e lamentável, que é um histórico de militância, que esses pacientes, médicos, testemunhas levadas para contar essas tragédias, são todos militantes, comunistas, petistas da oposição, inclusive a moça. Eu não sei se a moça é petista, eu não sei, porque eles dizem qualquer coisa, o que vem na telha, né? Eu sou vítima diária disso aqui. O que eu recebo, vocês não podem imaginar o que eu recebo de recado. Velho, você perdeu a sua boca, que boca? Ninguém sabe de boca nenhuma minha, eu sempre só ganhei o salário dos meus trabalhos, onde eu trabalhei duro e trabalho até hoje, aos 70 anos de idade. Agora, eles sabem tudo de mim, eles sabem que eu perdi a boca, eles sabem que eu me vendi. Me vendi para quem? Por quanto? Então é isso aí, a mesma história da militância dessa moça. Agora, veja bem o que esse idiota falou mais, né? Que grande parte da população olha para cá, para o Senado, com nojo. Com nojo. Nojo de você! Nojo de você, que cospe na cara dos milhões de miseráveis desempregados do Brasil, comprando mansões em Brasília. No nojo do seu irmãozinho adolescente, Jair Renan, que vive com a mãe em outra mansão no Lago Sul, sem que essa família nunca tenha produzido nada. Isso sim, a CPI produziu. Essa família não produziu nada. Nada. É tudo empregadinho da máquina burocrática, tudo político. Político no sentido da palavra. Tudo politiqueiro. Pois é, o que eu vi lá na CPI foi o seguinte. O relator Renan Calheiros, que tem muitos inimigos lá no Senado, ele foi usado numa narrativa, né, bolsonarista, de que ele teria brigado com Omar Aziz por causa do indiciamento de Bolsonaro por homicídio doloso, que ele foi obrigado a retirar do relatório. Ele conversou com os senadores e foi convencido pelo Alessandro Vieira. Ele contou isso. Ele contou isso com clareza, com simplicidade lá. E me recuou mesmo, tirou.
porque não tinha provas sólidas, robustas, dizem eles, robustas. E tirou também do crime de genocídio pelo mesmo motivo. Mas o Omar Aziz fez questão de dizer que mesmo que o Renan coloque no seu relatório de novo as coisas de que ele discorda, ele votará a favor. Ou seja, é uma mentira. Agora, nesta mentira caiu o senador Marcos Rogério, de Rondônia. Marcos Rogério, de Rondônia, apostou nesta briga e tentou emparedar o presidente Omar Aziz na sessão desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro. Pois é, tentou aproveitar isso para apresentar um longo relato sobre os poderes constitucionais do presidente da República, o seu patrão, né? Pois é, um deles que eu comparei, assim, eu fiquei pensando, talvez o último governante do mundo que teve esses poderes foi Luís XVI. Uma guilhotina, viu, senhor Marcos? Se o senhor, em vez de ficar só lendo, tirando coisa, mandando a assessoria tirar coisa para justificar as safadezas do seu patrão, vai ler um pouco de história. O cara foi para a guilhotina, hein? Vai ver, vai ter que mandar entregar uns brioches lá para a dona Michele para dizer: eles estão sem pão, deles brioche, como disse Maria Antonieta, a rainha do Luís XVI, que também foi guilhotinada. Bom, aí o Aziz disse o seguinte: Bolsonaro cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. Engole essa, locutor de quermesse de Porto Velho para o mundo. Pois é. Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, apesar de toda a discussão que houve, do arroz de pato na casa do meu amigo galego, o senador Tasso Gereissati, o que é certo é que o Renan Calheiros, com toda a sua história, com todo o seu passado ali no Senado, com os seus serviços prestados ao Lula, ao Fernando Henrique e tal, foi aplaudido por todos os colegas. E quer dizer, o grande legado da CPI evidentemente, mostrar toda a safadeza do governo Bolsonaro, tanto em omissão como em corrupção, em relação à Covid, né? Mas teve também a união, olha, tinha lá gente do PT, o senador Humberto Costa, gente da Rede, né? É da Rede ou é do PSOL? Não me lembro mais. O senador Randolfo Rodrigues, gente do MDB, como Simone Tebet, como Eduardo Braga, etc. Né? Pois é, mas todos aplaudiram o relatório do Renan, porque o relatório é óbvio, é o resultado de um trabalho de investigação deles todos. Então eu diria que o Marcos Rogério, já que ele não conhece a história da França imperial, devia conhecer a história da República, a que ele diz que serve. Porque ele aí saberia uma coisa fundamental, isso aí pode ser a solução para a oposição, que até agora não mostrou a sua cara, para apresentar uma opção viável para o segundo turno na eleição presidencial de 2022. Olha, eu vou contar um negócio para vocês que eles estão escondendo aí. A China não compra boi do Brasil. Desde maio, o maior cliente da pecuária brasileira está matando os pecuaristas de medo de que eles deixem de vez. Por causa das frases maravilhosas de Eduardo Bananinha, o Al-Rashidin, né? O emir das Arábias, né? Do ex-chanceler, etc. Né? Pois é, mas ninguém conta isso, né? O que é certo é o seguinte, meus amigos, é que o outro que perdeu tempo lá foi o senador Fernando Bezerra Coelho. O senador Fernando Bezerra Coelho fez lá o serviço que ele sempre faz. Eu vou só contar para vocês a quem o Fernando Bezerra já serviu lendo textos preparados em palácios para ele ler. Pois é, o esquerdista, socialista Miguel Arraes, o liberal Roberto Magalhães, o socialista Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, a petista Dilma Rousseff e o MDBista Michel Temer. Nesse afã, né, de puxar o saco do patrão, ele tem um trabalho realmente admirável. Precisa trabalhar porque todo mundo já prepara os textos que ele lê, como foi o caso do bolsonarismo com o qual ele tentou defender o Bolsonaro na sessão na qual o Renan leu o relatório. E antes do Renan ler o relatório. Eu vou ficando por aqui.
pedindo a você que não deixe de ver o Dois Dedos de Prosa com o Merval Pereira e que se prepare para ver a entrevista desta semana com Renan Calheiros e o Dois Dedos de Prosa com o poeta Astier Basílio, que está em Moscou, onde defende doutorado na universidade. Pois é, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria, que nós amamos e eles não.